Gente, galera, vou fazer uma série de como operar price action, né, em alguns padrões. Fiz uma enquete no meu Instagram, aí deixo para vocês aqui embaixo, Trading Price Action, Trading baixo PA, no Instagram, sobre o que o pessoal gostaria, né, de ver como estudo para essa semana, para esse final de semana. E agora que eu tenho chances de final de semana fazer estudo. E aí o pessoal decidiu sobre setups, né? Então vou falar sobre esse setup que é meu favorito, que é o Wedge, né? E eu posso dizer que eu já sou especialista operando wedges, então para mim é o meu setup favorito, tem algumas condições para isso. Então vou falar um pouco sobre wedges e como operar elas de forma efetiva, né? Então, um pouco do conteúdo do dia de hoje. Primeiro, o que fala o Brooks sempre, né, sobre wedges, sobre cunhas, né, em português. Eu não gosto de trocar o nome em inglês, são termos que alguns termos dá para traduzir, outros eu acho que não faz sentido. Então você vai ver uma mistura aqui, peço desculpas se quem não gosta disso, mas eu prefiro usar os termos em inglês geralmente, inclusive nos meus estudos, todos estudos de gráficos, etc., todos estão com a terminologia de Brooks, também para eu me adequar, né, quando a gente está interagindo com eles nos discords globais. Tem uma frase que eu acunhei e empoderei dela, que é "In wedges I trust". Não sei se a Brooks alguma vez falou sobre isso, mas eu falei claramente em todos os grupos que eu participei. Eu sou uma pessoa que confia nas wedges, né? Vou explicar por quê. E depois, como operar as wedges, né? Então, wedges em tendência, operar a favor, operar contra, e wedges em lateralidades, né? Então, basicamente, vou mostrar como se faz isso, tá? Então, porque operar wedges é tão legal, e também vocês vão ver quais as vantagens, né, de operar essas wedges. Bom? Antes de prosseguir, peço para vocês darem o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo. É breve, são poucas slides, mas ao final o que eu quero deixar para vocês é vocês realmente conseguirem identificar como estruturar e quais são as premissas que vocês precisam ter. Antes de continuar, peço para vocês dar o like, né, nesse vídeo, se vocês gostam dessa forma de apresentar. O segundo é repassem isso para outros traders que estão iniciantes, porque eu acho que isso aqui é uma boa informação, um bom material para as pessoas que estão iniciando. O objetivo dele é realmente encurtar essa curva de aprendizado para que eles possam realmente ter lucro ou parar de perder, né? Porque no começo você sempre vai perder dinheiro, não tem como evitar isso, a não ser que você seja uma máquina, né? Mas tem sim no começo certa instabilidade. Então, no caminho da consistência, e para encurtar a consistência, os traders iniciantes precisam de apoio, e essa é basicamente a ideia de fazer esse tipo de conteúdo. Então, repassem para aqueles traders iniciantes. E outro é, por favor, deixe seus comentários se vocês observam alguma coisa que eu perdi, que eu não mencionei, que vale a pena mencionar. E se vocês têm uma sugestão de melhoria, por favor, deixem seus comentários aí, escuto, tá bom? Esse é o homem, né? Al Brooks. Então, o que o Brooks fala sobre wedges, né? Então, o Al Brooks tem vários, tem alguns livros, né? Tem um livro de reversões, onde talvez ele trata wedges dentro como um elemento de reversão. Mas eu gosto sempre do capítulo 18, né, do livro Lateralidades, onde ele fala de cunhas e outras correções de 3%. Tem um capítulo inteiro falando de cunhas, né? Então, mas é importante
a gente, quando se trata de cunhas, eu acho que esse capítulo reúne tudo o que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, se você tem o livro Lateralidades, capítulo 18, você pode encontrar tudo o que precisa sobre três puxadas. E eu fiz aqui alguns parágrafos que eu acho que são importantes como baseamento básico, né, para esse tema. Primeira coisa que é o que é uma wedge, é um setup a favor da tendência. Nesse caso, como estamos falando a favor da tendência, o trade pode entrar no primeiro sinal de que o mercado retomará a direção da tendência. Então, a favor da tendência, primeiro sinal de uma cunha, trades entrar a favor da direção da tendência. As cunhas também podem ser padrões de reversão confiáveis, mas diferentemente de uma correção em forma de cunha, uma reversão em forma de cunha é o setup contra a tendência e, portanto, geralmente é melhor guardar um segundo sinal. Então, a favor da tendência, o primeiro sinal, contra a tendência, o segundo sinal. Na página 36 e 37, ele fala sobre isso. E na seguinte página, 338, ele fala também que as cunhas também podem ser formadas em lateralidades. Quando isso ocorre, normalmente compartilham características de bandeiras em forma de cunha e de reversões em forma de cunha. Bandeira, nesse caso, final. Se a cunha for forte e houver nítida característica de negociação bilateral, entrar no primeiro sinal geralmente é lucrativo. Então, por que na lateralidade isso? Porque você tem um edge da lateralidade como um todo. Então, você tem a vantagem de ser uma cunha, ter uma linha de canal e ter uma vantagem por causa de que romper essa linha de canal é uma baixa probabilidade, e também tem um edge de lateralidade em si, que romper uma lateralidade só acontece 20% das vezes. Então essas vantagens jogam a favor de que você pode incrementar sua probabilidade com o primeiro sinal. Em geral, se uma cunha está inclinada para cima e para a direita, esteja ela uma correção de uma tendência de baixa ou no topo uma tendência de alta, ela pode ser entendida como uma bandeira de baixa, mesmo não vendo tendência de baixa anterior. Então, dependendo do caso, se fosse uma tendência de baixa e você tem essa bandeira em forma de cunha, seria uma wedge bear flag. Se fosse lá no topo, seria uma wedge top, né? Uma alta, seria uma wedge top. Então, geralmente ela é rompida para baixo, ela tende a ser rompida para baixo. Se ela estiver inclinada para baixo e para a direita, ela pode ser entendida como uma bandeira de alta, caso de que seja uma tendência na esquerda, uma bandeira seria uma wedge bull flag. E se fosse uma tendência de baixa, seria uma wedge bottom, né? Se for uma tendência de baixa, normalmente culmina com rompimento para cima. Essas são as bases que a gente precisa para entender como operar uma wedge, né? Por que eu confio nas wedges, né? By Monster. Como sempre falo para o pessoal, né? Tem uma wedge, gente. Wedges I trust. Tem wedge, eu respeito as wedges. Obviamente eu respeito o impulso por trás, na esquerda da wedge. Mas quando tem uma wedge, eu fico pendente. Para mim é um ponto de decisão. Isso que vamos falar aqui. Wedges representam pontos de decisão. Funcionam como bandeira a favor da tendência ou falha, né? Então, basicamente isso. Então, quando você tem uma tendência de baixa e você vê uma wedge bear flag, ela tem que retomar a tendência. Então, de 3 puxadas, ela tem que retomar a tendência. Não se aceita uma wedge indo para cima, seria uma falha da wedge, né? Então, isso que é importante. Funciona como reversão da tendência ou falha. Então, ou reverte a tendência, né? E no caso que seja uma wedge bottom ou uma wedge top, ou falha a reversão, e aí vai dar uma esticada adicional a favor da tendência. Então, essas são formas de ver. Então, são pontos de decisão. E o que ajuda a ponto de decisão? Te ajuda basicamente a ser previsível, saber o que fazer, né? Então, por exemplo, você espera 2 pernas de correção depois de uma wedge, né? Então, 2 pernas de correção depois de uma wedge. Obviamente, se uma wedge bottom, você espera 2 pernas de correção e retomar a tendência, né?
Se uma wedge top, você espera 2 pernas de correção e retomar a tendência, a favor da tendência, né? Obviamente. Se não fizer 2 pernas falha. Basicamente isso. Né? Se ele não fizer 2 pernas, ela vai falhar. Uma falha de wedge tem um outro tratamento. Sabe o que fazer quando funciona e sabe o que fazer quando falha. Quando funciona, você tem um alvo claro, você tem uma entrada clara, você tem um stop claro. Você tem uma previsibilidade de como estruturar um trade. E você sabe quando falha. Quando o wedge falha, você sabe que tem que virar o jogo. O jogo vira e geralmente ele tende a acelerar para o outro lado. Mas a gente pode falar disso mais na sequência. Tem 25% de chance de romper a linha canal, mas 20% de chance de romper quando está no sistema de lateralidade. Então é previsível isso. Quando você vê uma wedge em formação, uma terceira puxando em formação, você vê a esquerda está na lateralidade, tem mais chances ainda de fazer trades de ordem limite, né? Se está contra a tendência e tem por trás um swing, um ponto de swing, um gap à esquerda, né? Você consegue antecipar, vou entrar aqui nesse local, 50% da perna de baixa ou de alta, etc. Então você tem essas edges, né? Então é previsível, porque você já tem 2 pernas e está em formação a terceira perna. Então você pode ter um tempo suficiente para criar uma estrutura, antecipar, se preparar, saber quantos vão ser os lotes que você vai botar, qual vai ser o alvo, tem tudo isso claro. Então isso é a previsibilidade que você pode ter. Então não é uma coisa que você vai fazer no momento, tenho que reagir rápido e me inventar uma entrada aqui. Não, você já sabe na terceira puxada. Isso é o legal da wedge. O wedge tem um gerenciamento com premissas claras, eu acabei de falar. Então alvo claro, predefinido, stop claro, risco-retorno geralmente 2 vezes para 1 ou mais, e funciona para ambos tipos de traders, swing e scalps. Obviamente, como a gente está esperando 2 pernas a partir de uma wedge, fazer um scalp a partir de uma wedge é um desperdício, mas você pode fazer um scalp porque você tem um edge de alta probabilidade de que você vai fazer 1 para 1 de qualquer barra ali de sinal. Então isso é um edge para scalp. Para swing, você tem um edge, a vantagem de que você espera a partir de uma wedge 2 pernas laterais ou para cima, basicamente isso, né? Então, são 3 aspectos, um ponto de decisão, ou vai ou não vai, tipo, é binário, ou vai ou não vai. Previsibilidade, você sabe com antecedência como estruturar, você pode se preparar. E, terceiro, tem premissas claras para a entrada e para a saída, para stop, para risco-retorno, para fazer swings, etc. Wedges geralmente não são perfeitas, gente. Você pode achar wedges que nem essas aqui, 2 exemplos recentes, que são perfeitos. Então, assim, você tem uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas. Temos que contar, saber contar pernas. 1 pullback, 2 pullback, 3 pernas. Essas não são perfeitas. Dentro pode ter um pullbackzinho, tá aqui. Então, tem que ter cuidado, né, realmente, disso, né? Especialmente você pode ter puxado quando está tocando a EMA, como esse aqui e tal, e depois ir fazer uma terceira perna, né? E essa aqui é na direita, também uma wedge top, né? Tem 1, 2, 3 puxadas, faz overshoot da linha de canal, etc, né? Então, essas são wedges perfeitas, mas não todas são perfeitas. Então, por exemplo, tem wedges que não alcançam a linha de canal, especialmente quando você tem à esquerda uma lateralidade ou uma resistência maioritária. Então, não esperem que as wedges sejam perfeitas, elas não são em geral, tá? Não são em geral perfeitas. Então, isso que a gente precisa entender. Vocês podem tentar um trade na linha de canal, que eu faço às vezes, sim, mas às vezes nem pega. Então temos que ver a esquerda, o que tem na esquerda, e saber se tem
algum magneto onde o preço possa chegar como referência. Tá? Como operar wedges, né? Vamos com um exemplo bem facinho. O melhor talvez seria operar wedges em tendências, né? Operar wedges em tendências, e quando falo em tendência, estou falando do intraday. Estou falando do diário, 60 minutos, nada disso. Estou falando do intraday nos 5 minutos, tá? E aqui a gente vai operar a favor da tendência, né? Obviamente. Quais são as vantagens, edges, né? Como chama Al Brooks? Primeiro que tem uma tendência a favor, então tem toda essa pressão de compra que é esquerda a favor, tá? Então a linha de canal tem 25% de probabilidade de ser rompidas. Então essa linha de canal aqui, a linha que vai por baixo, né? Ela tem só 25% de chance de ser rompida aqui embaixo da 104, por exemplo. Né? Trade é um trade de alta probabilidade, por quê? Porque está a favor da tendência, todo trade a favor da tendência é alta probabilidade. Tem um edge por causa da tendência, uns 60%. Alvo mínimo, teste de início da wedge, está claríssimo aqui o alvo, certo? E geralmente ele vai testar alguns swings, por exemplo, esse aqui, estou aqui, né? Você pode usar essa referência como um ponto para tomar uma ordem limite, por exemplo. Né? Então, tem várias formas de operar wedges ou de entrar na wedge. Vamos com a entrada primeiro. Tem entradas de ordem limite, né? Fazendo ordem limite na linha de canal. Uma entrada bem profissional. Essas entradas são recomendáveis quando você tem a tendência a favor, ou nesse caso da tendência, estou falando da tendência, então você faz um trade de linha de canal, ordem limite. Então, essa linha, quando você já tem 2 toques, essa linha já deve estar aqui. Como você já sabe, quando falamos de previsibilidade, você já sabe que essa é a ordem limite aqui. Aí você já sabe que tem um swing majoritário aqui na 85, você coloca o stop aqui, certo? Então é isso. Mas, Ed, você vai esperar que pegue um stop aqui? Não. Se essa 104, essa linha canal, ela tem que falhar ali. Isso é uma condição da premissa. Ela tem que falhar ali para essa ordem limite, tá? Essa ordem limite fade. Essas duas aqui. Ela tem que falhar ali. Se vier barra, se fechar uma barra embaixo do 104, você tem que pular fora. Não é isso que você espera. De fato, eu faço o limite aqui. Vem essa barra, eu coloco um stop aqui embaixo. Quando essa barra fecha, falhando na linha de canal, você faz o fade comprando close dela, stop tem que estar aqui embaixo. Ed, é um skunk stop. Não é. Não. A premissa é que não pode ter barras embaixo dessa linha de canal fechada. Pronto. Tomou stop, teve ali. Não, você entra de novo. Não tem problema nenhum. Tá? Então, fade, limit. Então, tem limit, fade, que é o trade do FBO, da linha de canal. Tem a entrada da barra de sinal, que essa não é uma melhor barra de sinal, mas uma barra de sinal, uma falha. Né? E tem a entrada do BO da flag, da bandeira, né? Que é a entrada de breakout. Esse exemplo não é bom para o breakout, está finando o dia, mas está. Em tendências, essa entrada funciona. Tá? Essa entrada funciona porque você tem, em tendências, você tem a chance da retomada da tendência. Então, você pode ser perna 1, pullback, perna 2. Tem algo mais assim. No próximo exemplo, a gente vai ver. Por exemplo, isso aqui. Né? Então, isso aqui é uma wedge bear flag. 1, 2, não foi perfeita, não tocou na linha canal, mas ela tocou na EMA 20M15 pela primeira vez no dia. Isso eu acho que foi ontem que aconteceu. Né? Então,
Trade Pro poderia ter tomado aqui. Eu gosto muito desses trades, gosto muito. Eu sempre falo que ele assente quando chega na EMA dos 15 minutos pela primeira vez, que na esquerda tem uma tendência de baixa, né, do dia. Então essa white flag aqui você poderia ter tomado na EMA 20 do M15. Assim, são poucas as wedges que são perfeitas, que ela vai aqui e tocam todas as linhas, porque às vezes tem algum tipo de resistência por aqui que faz que ela chegue antes, né? Às vezes até falha no close anterior aqui, mas ainda continua sendo uma wedge, dependendo do tamanho da barra que fica aqui na esquerda. Aí tem essa entrada, então, como falamos, de ordem limite, de FBO, FBO da linha de canal, né? Falha rompimento, obviamente 25% de chances disso aqui ser rompido, tá? Então, tem essa falha de FBO. Tem o fade nessa base 66, então às vezes você pode esperar um movimento do tipo 1, 2, 3 puxadas, ele tenta ir para baixo e volta a subir essa barra, dá para fazer um fade sempre. É como se fosse uma correção no 50% da barra de sinal. Essa barra de sinal aqui, então tem uma entrada de barra de sinal, né? Signal bar, flag FBO, todos são FBO, mas a entrada de barra de sinal embaixo da 65. São as três tipos de entradas aqui de FBO. E depois tem a entrada de BO da bandeira, que você tem que ter uma linha de tendência de baixa, na linha de tendência. E aí o FBO sempre da bandeira é quando rompe a linha de tendência. Eu vou ter aqui embaixo da 68, onde seria o BO confirmado. De novo, como falei, a vantagem de ser a favor da tendência é que você tem um alvo mínimo. O alvo mínimo é o início da wedge, mas é a favor da tendência. Então, se você tem uma perna forte, uma perna aqui de baixa, e essa aqui um pullback, você pode ter leg 1, leg 2, que nem essa aqui. Então, considerando esse alvo, isso aqui é simplesmente o início da perna de baixa, da outra perna de baixa, né? Então você tem um mínimo target aqui, mas você tem, por exemplo, o target das duas pernas esperadas a wedge aqui, considerando perna 1, pullback perna 2, tá? E pode sim, por esta tendência, fazer uma nova mínima aqui. E depois tem target de o padrão maior, que é a tendência de baixa, pullback segunda perna. Então essa vantagem de operar na wedge na tendência, buscando a retomada da tendência, uma retomada antecipada aqui, uma retomada confirmada aqui no flag. Stop desses aqui, o de limite, essa limite inicialmente vai aqui, obviamente, porque você não tem a referência quando faz isso, ok? Mas depois que ela fecha, você baixa ela para cá e todos os stops daqui marca em cima. Então, considerando só a barra de sinal essa aqui, você no mínimo target tem 2 vezes, 2.5 vezes aqui e 4 vezes na perna 1, perna 2 da tendência. Então, essa vantagem de operar a favor da tendência durante uma tendência aqui, nesse caso de baixa. Tá? Agora vamos ver um pouquinho de lateralidade, lateralidade, né? E broad channel, porque também pode funcionar para broad channel. Isso aqui é bem interessante e vou falar para vocês que quando uma lateralidade ampla como essa aqui é magnífico. É assim, para mim o mais tranquilo de operar são wedges testando os extremos de lateralidade, né? Então a vantagem, o way que a gente está operando aqui é a favor da lateralidade, né? Basicamente isso. Perdão, a favor da falha de rompimento na lateralidade e de nova mínima, nova máxima em broad channels. Os testes dos extremos de lateralidade do dia têm apenas 20% de chances de ser rompidos, né? A gente vê aqui, né, barra 1, big up, big down, faz 3, 4 testes desse ponto aqui e falha, né? Então
não rompe realmente, tem uma baixa probabilidade, você tem essa probabilidade a seu favor. Então, se 20% de chance de rompimento, então tem 80% de chances de falha de rompimento. Né? E a linha de canal, obviamente, essa linha de canal tem 25% de probabilidade de ser rompida também. Se você somar essas duas, ele te dá um edge, exponencia sua edge, sua vantagem de falha de rompimento ali. Duas pernas para cima e para baixo são esperadas em lateralidade, isso somadas ao edge, então te dá também uma clareza do que você espera. Um trade de alta probabilidade, temos 60% de chances ou mais de falhar, né, nesse ponto de referência. Usar extremos como referências para ordem limite, fechamentos para entradas e saídas. Então isso é muito importante. Então isso aqui talvez seja um dos meus favoritos, né? Então esse trade aqui, a mínima da barra 1, o de limite, 3 puxadas claras, né? E além disso, bem climática na última puxada, isso melhor ainda, né? Às vezes você se assusta com essas barras assim, mas essa aceleração, essa puxada é muito boa para a gente pegar, digamos, esses clímaxes. Então, tem formas aqui de operar de novo com limite, como FBO, fade, na linha de canal, você pode antecipar essa linha de canal, colocando a hora limite aqui, e essa linha de canal limite ou essa aqui limite deveria ter um stop de uns 200 pontos para baixo, pelo menos, da barra 1. Vai colocar 500 pontos para baixo, você pode fazer o que quiser, nem para baixo. Colocou 200 pontos como mínimo, você pode colocar para baixo o que quiser. Alguns falam de, tem que projetar essa barra para baixo, não sei o que. Desculpe, gente, você tem que dar espaço para ele fazer, não ter violinar, então é só para isso, tá? Então, um espaço aqui de, sei lá, 100 pontos, por aí embaixo, 100 pontos da barra 1 e voltar a subir, mas não é que você vai deixar uma barra indo aqui, fechando embaixo da barra 1 e tal, não é isso não, tem que falhar mesmo aqui nessa barra, é isso que a gente espera, né? Então, por isso nada um stop de 1000 pontos para baixo, só deixa espaço para ela, em caso de fazer um overshoot, ela voltar para dentro, e tem que voltar para dentro do barra 1, e é isso que a gente espera. Então aqui tem essa barra de sinal que não é boa, não é muito boa, mas é uma barra de sinal após uma wedge baixo no terço inferior, então isso é importante. Então tem esses três de FBO na linha de canal, no fade, no limite, tipos de entradas aqui e barra de sinal. Isso aqui dentro antes da bandeira ser rompida. Depois tem a de FBO, breakout, que é essa barra aqui acima da linha de tendência de baixa aqui. Os alvos, como estamos em lateralidade, a gente tem que estar bem claro com o alvo, aí sim é uma diferença com relação à tendência. Você tem que sair no alvo. Se você estabelecer um alvo, você tem que sair um alvo ou no terço superior da lateralidade. Qualquer coisa que fechar no terço superior da lateralidade e tal. Por exemplo, eu me conhecendo, isso aqui é uma perna só. Ela foi acima, talvez meu alvo estaria aqui nesse close. Talvez pegaria, talvez não, ou um pouquinho menos. Então, nesse último close aqui, eu boto meu alvo na close da 19 aqui. Eu não coloco na máxima porque eu sei que ela não chega lá às vezes quando é um close de compradores preços que nem esses aqui na 19, por exemplo, né? Então tem compradores aqui em cima, geralmente não chega ali a buscar. Então eu geralmente coloco aqui minha saída. Se não pegou e faz esse pavio aqui, gente, você sai no close dessa barra aqui. E aí tem duas vezes essa barra de sinal, por exemplo. Aqui teria 3 vezes a barra de sinal. Todos esses são targets, essa máxima aqui, esse close da 23. Então, em toda essa franja aqui, você tem que sair do trade. Então, tem uma perna só. Se você não saiu e esperou a segunda perna, porque queria esperar e tal, você tem que sair embaixo da 42. Não tem mais. Tá? Um outro exemplo aqui da wedge, lateralidade, né? É o mesmo dia, de fato, isso ali
Esse aqui é o pavio, aquele que a gente viu. Quando você tem aquele pavio claro, você sabe que, como falei no começo, que poderia falhar ali. Você coloca uma ordem limite ali, né? E aqui tem Protect Stop da Limit, que basicamente é máxima do dia. Olha aqui que essa wedge não é perfeita, não testa ali no canal. Por quê? Porque tem uma resistência aqui. Então ela vai na resistência e falha na resistência. Então tem o teste da resistência, um bom ponto para colocar a ordem limite. Tem o teste, tem um fade aqui, entrada no fade. Tem entrada de, pode ser também aqui embaixo do 87 como signal bar, pode ser esse aqui L2 91 como signal bar, tá? E também tem a entrada de BO aqui embaixo da 93, né? De novo, todos esses aí tem duas pernas de alvo, né? Basicamente isso. Como estamos na lateralidade, você busca o terço inferior de alvo também. Então, duas vezes até essa região aqui, 3 vezes até essa close da 69, 3 vezes até aqui, que é a mínima do dia. Então, se tem esse edge para buscar aí. Obviamente, como está final do dia, talvez não chegou por causa disso, mas era um ponto para observar. E aí, talvez você saia acima da, sei lá, da 105, que teste aqui no swing maioritário para sair ali, tá? Mas a mensagem é que é muito fácil a gente entrar aqui com claro stop. Depois que essa 87 se forma, você roda seu stop para esse ponto e vai tranquilo. Então esses são os trades que eu vi, né? Não tenho aqui um exemplo, mas vou buscar aqui no gráfico um exemplo de como operar contra a tendência, porque não quis deixar esse digamos, um pouco mais difícil, digamos, fazer esses trades contra a tendência. Mas, por exemplo, a gente pode buscar uma wedge bottom. Deixa eu ver se tem uma wedge bottom, acho que tem. Buscar uma wedge bottom por aqui. Tem uma wedge bottom nos últimos dias. Essa aqui não tá boa. Clara. Vamos nesse aqui. O edge top, né? Vai ser a primeira puxada, a segunda puxada. A gente não tem uma terceira puxada clara aqui, né? Mas uma wedge, né? Uma pullback, duas pullback, terceira puxada. Tá? Então, não é perfeita, mas a gente já sabe que ao fechar 28 é uma wedge. Isso aqui é uma wedge. Quando a gente está contra a tendência, porque tem um rompimento aqui, ó, é um triângulo, o carro ficou em tendência, né? Quando a gente está contra a tendência, melhor esperar um segundo sinal. Isso que fala o Al Brooks. Então, qual é o segundo sinal? Esse aqui é o primeiro sinal, 29, e aí fez a 30 foi acima da 29, fazendo L2 aqui. Então, esse é o segundo sinal. Tá? Qual é outro tipo de segundo sinal? Que é até melhor ainda. Vamos supor, faz esses 3 barras bem para cima, testa esse close da 27, deixa uma barra de sinal. É uma L2. Uma L2 mais clara seria mais interessante para entrar. Não sei se tem uma por aqui que a gente possa usar. Esse aqui foi o último dia. Se tem alguma coisa por aqui que a gente possa usar nesse sentido.
Acho que esse exemplo é ok. Tendência de baixa. A gente tem uma outra perna, 1, 2 e 3 puxadas aqui. Wedge, certo? Fez nova mínima, uma wedge. Aí você tem essa mínima 62, tá? Esse é o primeiro sinal. Então, quando você está em tendência e vai para contra tendência, essa é uma tendência, né? Certo? No dia, olha só, o dia todo, né? Tendência de baixa. Faz uma wedge, se não pega primeiro sinal, que é até bom, geralmente, tá? Mas não pega primeiro sinal. Você espera ela testar de novo a mínima e pega o segundo sinal. O segundo sinal é esse aqui. Você compra esse segundo sinal e te dá um edge muito legal do ponto de vista de stop. Tá claríssimo. Tem que ser aqui. Ela tem que reverter. Qual é o alvo? Aqui, gente. Esse é close. Esse é o alvo. Quantas pernas fez? Bom, você pode dizer que aqui fez uma perna e duas pernas e sair aqui. Tem uma falha L2 aqui e continua. 1, 2, 3 pernas para cima. Então, você pode fazer que seja uma perna, impulso, duas pernas e tal. Mas o alvo está aqui. Então, gente, esse é como a recomenda operar contra a tendência. Espera o segundo sinal, você entra a favor. Basicamente isso, tá? Então, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. De novo, se inscreva no canal e deixem seu like aí, se inscreva no canal, deixem seu like e comentários se vocês querem alguma outra coisa. Em outra oportunidade, vou falar sobre o que fazer quando as wedges falham. É um material bem interessante. Gosto muito das wedge fails, estudei muitos wedge fails também. E em outra série de como operar, vamos ver o que acontece quando temos uma wedge fail. Que isso complementa um pouco a importância de operar wedges, né? Então, espero que tenham gostado aí. Deixem seus comentários. Um abraço a todos aí. Bom final de semana.